Né? É sobre isso que a gente vai falar agora, num bate-papo muito legal, descontraído. Eu estou recebendo aqui com muita satisfação a psicóloga Adriana Paz. Tudo bem, Adriana? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Vamos conversar aqui. É verdade o que eu estou dizendo? Tem gente que não tem mais capacidade de sonhar e aí fica difícil para realizar as coisas. Isso vai também refletir lá nesse nosso assunto que nós vamos falar a respeito do número de afastamentos do trabalho por transtornos mentais aqui no Brasil. Transtorno mental. Tudo começa lá no pensamento, Adriana? Isso. Tudo vai de acordo com o nosso pensamento. Então, também é muito um controle do pensamento. Então, a gente pensa assim, né? Quando a gente fala, nós estamos no mês da mulher. As mulheres aparecem aí entre as mais afetadas, emocionalmente falando, né? E que mais se afastam do trabalho por conta desse acometimento mental. O que você traz de informação pra gente a respeito disso? Isso é muito verdadeiro porque, pela minha experiência no consultório, a maior parte dos pacientes é do sexo feminino. Então, traz muito essa demanda da mulher que cuida de tudo sozinha. Hoje a gente tem uma realidade de muito assim, mãe solo. Né? E aí a mãe, mulher, precisa dar conta de tudo. Precisa levar a criança no colégio, precisa ver as notas da criança, precisa observar como é que está em casa, o que é que está faltando, as tarefas que executa em casa, mas também precisa trabalhar. Então. E aí ela falou assim, fazer tudo. A gente pensa o seguinte... fomos em busca de igualdade. Continuamos indo em busca de igualdade, né? Continuamos indo em busca de igualdade. Ontem nós tivemos uma entrevista aqui fantástica mostrando números a respeito dessa desigualdade, inclusive no ambiente de trabalho. Então, o que acontece? A mulher, ela vai acometida de múltiplas tarefas, né? Cria o filho. Para ir trabalhar, ela já tem que deixar o almoço pronto pro esposo, pros filhos. Tô vendo aqui a realidade da gente, né? Então, ontem você já tem que fazer o planejamento de como será todo o dia de hoje. E não é só o seu dia, é o dia da sua família. Precisa dar conta da sua família. Quando chega no ambiente de trabalho, encontra um ambiente onde a desigualdade, ela é gritante. Mulheres que não conseguem chegar nos cargos de liderança, como foi dito ontem aqui, nós tivemos uma entrevista muito boa com a Fabrícia Carneiro. E mulheres que têm 20% a menos no salário, ainda que estejam ocupando o mesmo cargo que o homem. E aí fica meio que impossível não ser bombardeada emocionalmente. No trabalho também existe a sobrecarga e aí a mulher dá conta de muita coisa, se sobressai no trabalho, mas quem é que representa isso aí financeiramente é a figura masculina. E aí a gente entra na nossa realidade de desigualdade. A mulher, né, sobrecarregada e não reconhecida. Quadros de ansiedade, depressão, burnout vem aumentando, crescendo muito nos últimos meses, nos últimos anos, nos últimos dias, nos últimos minutos, a gente pode dizer, né? Então, eu gostaria que você falasse, Adriana, características, porque eu acredito que existem mulheres que estão passando por isso, mas não estão identificando ou não estão se permitindo identificar. Tem mulheres que têm medo de dizer que estão passando por essa situação, que estão sentindo isso, não é verdade? Verdade. A sobrecarga é tão grande que aí ela esquece de olhar para si e de perceber quais são as emoções dela e por que aquilo ali está acontecendo. Por exemplo, crises de ansiedade. E aí a mulher demora a identificar que ela está tendo uma crise de ansiedade e qual a origem dela? A sobrecarga. A gente vê muito hoje realmente o afastamento das mulheres do trabalho por síndrome de burnout. E aí isso é o quê? O cansaço, é o esgotamento físico e mental. Só que quando ela chega nesse afastamento, já tem passado por várias situações. E hoje a realidade nossa também está em buscar o acompanhamento, né? Aí ela vai demorar a identificar, vai demorar a buscar. E quando chega lá no consultório, né, às vezes precisa realmente de um acompanhamento psiquiátrico, mas quando chega no consultório ela já está altamente esgotada. E aí esse tratamento fica ainda mais moroso. Por quê? Porque tem que fazer uso de medicamentos, porque tem que ficar no consultório psicológico, precisa fazer o acompanhamento psicológico. A demanda é tão grande que acaba se afastando do trabalho. Por quê? Crises de depressão, crises de ansiedade. Desde 2024, a NR1
foi atualizada, né, a portaria número 1419 lá de 2024, que exige agora que todas as empresas brasileiras considerem os riscos psicossociais e a saúde mental ali como parte integrante da gestão ocupacional. Então, isso tem que ser visto, isso tem que ser considerado. Mas será que isso já está efetivamente acontecendo? Não. Ela iria entrar em vigor no ano passado, em maio de 2025, e aí foi suspensa e provavelmente entra em vigor agora em 2026. Tanto é que existe uma movimentação das empresas para ter um psicólogo dentro da instituição. E isso é muito bom, porque os funcionários, colaboradores chegam no campo do trabalho e aí só que eles estão trazendo também a sobrecarga de casa. Como a gente falou no início, dá conta da casa, dá conta da família, dá conta dos filhos. Tem uma terceira jornada, digamos assim. E aí, na hora que ela pensa que vai descansar, ela ainda tem que preparar o dia seguinte. E quando essa mãe tem muitos filhos, ou um filho só, não importa o número, mas a mãe tem filho, essa mulher tem filho, ela tem que saber da agenda da criança, como estão as notas da criança, quais são as tarefas. Então, quando ela pensa que vai descansar, ela ainda tem que sentar com a criança para executar aquela tarefa. Qual a hora que ela vai dormir? Quando é que ela descansa? No outro dia, ela já acorda cansada. Gente, e a gente está falando aqui, dando um cenário de como é a mulher no ambiente de trabalho. Eu vou trazer aqui para agora, vou apanhar agora aqui, né, no estúdio. Brincadeira, viu, gente? Tem um homem e duas mulheres, né? Certamente ele tomou o banho dele lá em casa, vestiu a calça, calçou o sapato, vestiu a camisa e penteou os cabelos, né? Mas as mulheres que estão aqui no estúdio, porque tem uma morena e uma loura, né? Não é o Tchan, não, mas tem uma morena e uma loura. Antes de sair de casa, a gente tomou banho, a gente se penteou, arrumou os cabelos, nós passamos maquiagem, nós precisamos colocar um acessório, nós colocamos um salto. Tem toda uma diferença, porque a mulher ela precisa também estar bem apresentável no ambiente de trabalho. Isso não deixa de ser uma cobrança também, né, Adriana? Tem, até porque ela vai ter que se organizar na noite anterior para saber qual é a roupa, qual o acessório, qual a roupa que vai caber ali naquele ambiente de trabalho. E isso tudo demanda ali uma questão mental, né? Existe também essa sobrecarga. Como é que eu estou me desempenhando no trabalho? Como é que eu estou me vestindo? Como é que eu estou aparecendo no ambiente de trabalho? Será que eu estou com cara de cansada? Será que se eu colocar essa roupa, essa maquiagem, vai disfarçar o meu cansaço? Então, isso também demanda muito da mulher. Você falou uma palavra muito, muito forte para o ambiente feminino: disfarçar. Disfarçar traz um peso tão grande, não é? Para o emocional feminino. Isso. Disfarçar. Então, assim, eu preciso disfarçar que eu estou cansada, eu preciso disfarçar que eu estou triste, eu preciso disfarçar que eu não gostaria de estar num salto, eu preciso disfarçar os meus gostos, as minhas opções. Tem muitas mulheres disfarçando e adoecendo. Isso. E ao longo do tempo, com esses disfarces, o que é que acontece? Lá na frente, ela fica se perguntando por que eu estou assim? O que está acontecendo comigo? E foi gerado por ela mesma. Isso, de tanto calar, de tanto ter que dar conta, de tanto ter que estar ali o tempo inteiro disponível e à disposição. Isso aí vai causando esse adoecimento. Ele não é de hoje, não aconteceu agora, ele vem. Então a gente vai agora, eu gosto de spoiler, viu, Adriana? Vamos orientar os nossos ouvintes, as nossas ouvintes e também os ouvintes, porque o que eu digo? De um modo geral, eu digo assim, ao lado de uma pessoa que está pressionada emocionalmente, existem pessoas que estão ao lado que, se contribuírem, poderão ajudar a essa pessoa. Gente, eu não estou dizendo só de trabalho não, tá? Eu estou dizendo de um ouvido amigo. Eu estou dizendo de um elogio, porque às vezes a pessoa ela não recebe um elogio há muito tempo. Eu estou falando sobre um abraço, porque tem gente que não recebe um abraço, que está precisando daquele abraço acolhedor. De dizer assim, nossa, que saudade de você, nossa, como você está bonita hoje, entendeu? Então, assim, aquele esforço que ela fez valeu a pena porque foi recompensado com aquela palavra. Então, assim, às vezes é algo tão fácil da gente contribuir com a vida do outro e a gente não está observando. Então, vamos dar um spoiler aí. O que a mulher que hoje está aí se sentindo um pouco, já está se sentindo um pouco sobrecarregada, pode fazer, e o que é que aquela que ainda não está percebendo deve observar? E a mulher ela precisa observar o próprio comportamento. A gente vai muito no pensamento e no comportamento. Então ela precisa começar a observar como é que ela está se comportando ao longo do dia. Identificar quais são as emoções dela. E aí,
que é que a gente pode fazer também no ambiente corporativo? Eu digo muito isso quando eu vou em algum ambiente corporativo para ministrar palestra ou roda de conversa. A gente precisa observar os nossos colegas e ver o comportamento das nossas colegas e dos meninos também, dos homens também. O que as mulheres devem observar no seu sentimento, no seu dia a dia, que pode ser assim, um alerta. Acendeu ali um alerta de que algo pode estar acontecendo de errado no seu emocional. Uma mudança de comportamento. Por exemplo, tem uma colega de trabalho que chega todos os dias da mesma forma. De repente ela chega mais calada, mais quieta, só que ela não quer falar, né, que está acontecendo algum problema em casa, não quer falar que está tendo algum sintoma de ansiedade ou não identificou isso daí. Então, o que é que ela precisa fazer? Observar o próprio comportamento. Aí observar o comportamento da colega e conversar com essa amiga, com essa colega de trabalho, perguntar o que está acontecendo, um ombro amigo, né? Isso é a rede de apoio, aquela pessoa que está ao lado observando o que está acontecendo com as pessoas ao redor. Sou eu aqui observando o Lúcio Oliver, observando Letícia. Se Letícia chega um pouco mais triste, eu digo, Letícia, o que está havendo aí? Você não está alegre hoje? A gente já chega fazendo esses ajustes aqui, né? Contando o que aconteceu no dia seguinte e tal. Mas assim, tem gente que não faz isso. Mas e a própria pessoa, Adriana? A própria pessoa, o que ela deve observar? Irritabilidade, cansaço, o que mais? As pessoas têm mania de colocar, as mulheres, né? Na maioria tem mania de colocar a instabilidade de humor na TPM. Não estou bem porque estou na TPM. Lógico que essa questão da TPM vai influenciar bastante. Mas a mulher precisa se observar. Já passou a minha TPM, por que eu continuo assim? Por que eu estou tão irritada? Por que eu estou tão agressiva nas palavras? Que às vezes a mulher ela é agressiva nas palavras, em determinadas situações, quando já está com esse adoecimento mental, mas ela não percebe. Comunicação violenta, que a gente chama, né? E aí, dentro de casa, no meio de trabalho, fala, por que fulana está assim? Né? De repente ela está agressiva, ela não era assim. E ela mesma pode começar a se observar. Olha só, se observar, gente, ó. E aí a gente fala isso porque são alguns sinais de alerta da ansiedade, do burnout, né? Que tá muito frequente. E o que pode ser feito para evitar esse esgotamento emocional? Eu tô falando do ponto de vista da pessoa, porque a gente sabe que toda solução começa na gente mesmo, né? Então, assim, o que hoje essa pessoa que está se sentindo esgotada, além de procurar um profissional capacitado, que é a primeira orientação, né? Mas o que ela pode começar a fazer agora? Tem pessoas que estão indo para o trabalho agora e que estão nos ouvindo. Então, assim, se você é mulher, está indo para o trabalho agora e está se identificando com alguns desses pontos, né? Com alguns desses sinais de alerta, o que ela pode fazer? Primeiro, observar o próprio comportamento, observar o dia a dia e como é que está a agenda dela no dia a dia. Verificar se ela não está se sobrecarregando demais com o trabalho. Verificar se ela está colocando algum dia de descanso. E aí eu digo sempre para as minhas pacientes no consultório, vamos colocar um dia de descanso? Vamos fazer aquele dia, por exemplo, no domingo, vamos fazer nada? Mas a minha casa, né, tá desorganizada, eu preciso arrumar, lavar roupa, preciso ver como é que tá a farda das crianças. Eu não consigo fazer isso. Não, sim, consegue. Você não precisa dar conta de tudo, o tempo todo. Então, a mulher precisa observar como é que está essa agenda dela, como é que está esse dia a dia e sim, tirar uma pausa para descansar. O dia, hoje eu não vou fazer nada. E parar para refletir, parar para descansar. A gente fala muito em meditação para desacelerar os pensamentos, para desacelerar a mente. E aí, meditação não quer dizer que eu tenho que parar de pensar. Não, mas eu posso ficar paradinha ali, quieta, né? Sem estar me sobrecarregando. Porque a respiração ela é muito curadora, né? Muito importante. Eu trabalho com uma animação que é o peixinho. E aí, para trabalhar a respiração, tá se sentindo muito acelerada? Para. Bota o peixinho na tela do teu telefone e vai respirando de acordo com o peixinho. E a gente fica muito acelerada às vezes. Por quê? Porque a gente esquece de respirar adequadamente. E aí vem surgindo alguns outros sintomas e a mulher não observa. Mas se pegar um dia na semana e disser, hoje eu vou parar, não quero fazer nada, vou respirar, isso já vai diminuindo. Olha só, gente, que fantástico, né? E tem que lembrar, você tem o direito também. Sabe que semana passada eu tirei um dia, o Lúcio trabalha comigo em vários lugares, sabe disso, né, Lúcio? Eu peguei e disse assim, quer saber agora, depois do almoço? Desliguei o celular. Desliguei o celular e passei a tarde todinha dentro de uma piscina, tomando um banho de piscina,
relaxando, porque a gente precisa entender isso. Não adiantaria nada eu passar a minha tarde de trabalho tentando trabalhar, porque a gente acaba não conseguindo, né, Adriana? É tentando fazer algo. Então, aquela reconexão comigo mesma foi essencial para que o restante da minha semana fluísse e que eu conseguisse dar conta de tudo. Às vezes essa parada, ela é necessária, né? E aí é necessário também que no ambiente de trabalho as pessoas, os líderes, observem isso, né? Precisa partir da liderança. E se a liderança não observa isso aí, pode vir de baixo para cima também. Pode comunicar para a liderança que, eu estou me sentindo um pouco cansado, um pouco esgotada, preciso de um tempo, né? E essa liderança também precisa ficar muito atenta. Que bom que a NR1 veio aí com essa nova normativa, né, para ter um psicólogo dentro da instituição, porque vai começar a observar o comportamento dos colaboradores e vai apontar aquele colaborador que está precisando de um pouco mais de descanso, que está precisando ser ouvido. E vai ser um canal de acesso, né, a pessoa poder falar. Tem empresas, assim, eu trabalho, presto serviço para algumas empresas, que tem esse canal de acesso, que tem aquele lugar onde a pessoa vai relatar ali o que é necessário e inclusive onde os outros colaboradores podem relatar coisas a respeito do ambiente de trabalho. Então, de repente, sabe aquele disque denúncia? Aquele disque denúncia anônimo, né? Tem na empresa também. Eu tô observando aqui que fulano, sem precisar se identificar, porque vai dar um norte para a liderança e vai poder ajudar em todo esse ambiente de trabalho. Adriana, a gente chegou no finalzinho da nossa conversa, uma conversa boa e importante a respeito da saúde mental da mulher, inclusive no ambiente de trabalho, mas a gente ampliou, né? A gente falou, porque o ambiente de trabalho é o lugar onde tudo vai refletir. Mas a mulher é o todo, nós somos um todo, nós não somos partes separadas e a gente precisa agir como sendo esse todo, né? Eu quero agradecer, deixo você livre nesse momento com a nossa audiência. Isso, eu que agradeço pelo convite e aí eu deixo uma dica para as mulheres. Tirem um dia para fazer nada, trabalhem a respiração, mas também procurem socializar. Tirem um dia para sair com as amigas, para comer um bolo, para conversar. Eu digo muito assim para as minhas pacientes, foi fofocar? Porque não tem coisa melhor do que um grupo de mulheres sentadas ali, comendo alguma coisa e fofocando, colocando a coisa em dia. Mas fofoque sobre você mesmo, viu? Delas, entre elas. Aí vão atualizar, né? Vão se atualizar o que uma está fazendo, o que a outra está fazendo. E aí, quando isso acontece, aí ela chega no meu consultório e eu pergunto, e aí, como foi aquele encontro? Aí eu saí renovada. E é isso que a mulher precisa, ela precisa se renovar. Ela não precisa dar conta de tudo. Muito bom. Adriana, tem Instagram pra gente, pros nossos ouvintes? Sim, eu tenho meu Instagram profissional, que é Company Psicologia e Saúde Integrada. E aí vocês podem encontrar a gente lá nesse Instagram. Além de mim, tem mais 2 profissionais trabalhando lá, 2 psicólogas. E a nossa agenda, assim, a minha agenda, ela é um pouco restrita, né, de horários, mas eu tenho outras psicólogas que a agenda também está aberta. Mas lá no Instagram tem conteúdo que vai ajudar os nossos ouvintes. Principalmente, né, sobre a busca pelo acompanhamento psicoterapêutico. Muito bom, muito obrigada, viu, Adriana? Nós conversamos aqui com a Adriana Paz, psicóloga, a respeito da saúde mental das mulheres. A gente está trazendo em evidência a mulher, porque nós estamos no mês da mulher e essa semana é a semana do Dia, né, da Mulher, que é no próximo domingo. A gente segue por aqui e eu preciso lembrar o seguinte, né? Eu falei, passei uma tarde inteira aí tomando um banho de piscina, desligada, reconectando. Não estava sozinha não, viu? Tava com minhas amigas, claro, porque é importante também a gente fazer exatamente como a Adriana nos orientou. Cenário político. Vamos pro cenário político rapidinho. Enquanto você ouve a Noélia Nobre, a Câmara analisa projetos para restringir fogos de artifício e exigir informação de ruído nas embalagens. A Noélia Nobre fala com vocês e comigo também. E a gente tira uma foto. Aqui é o off aqui do estúdio. Vamos conferir. Alguns estados e municípios já regulamentaram o uso de fogos de artifício